O papel do professor hoje na sociedade é o de maior importância. Nunca foi tão importante para uma sociedade a presença do professor nela. Muitos me perguntam qual é o papel do professor na contemporaneidade no espaço educativo. Nós nunca tivemos um momento tão propício para a atividade ou para o ofício do magistério. Às vezes eu não entendo porque tantas pessoas têm dificuldade em desenvolver o ofício educativo. Na verdade, é muito fértil o trabalho do professor hoje. A presença do professor hoje dentro da escola é indispensável, mas não é dentro do espaço escolar desse prédio constituído de sala de aula. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que há uma necessidade muito maior dessa pessoa que pensa coletivamente na sociedade. Você tem hoje os partidos políticos, você tem hoje as organizações, você tem hoje os movimentos sociais e você tem hoje as instituições que defendem os seus valores. Somente o professor, dentro dessa sociedade, é o sujeito capaz de confluir todos os tipos de pensamento para aquela atividade que nós chamamos senso crítico, desenvolvimento da percepção do outro, construção do altruísmo e assim sucessivamente. No entanto, o professor ele está, por vezes, estressado pela quantidade de trabalho ou pelo local de trabalho. Muitas vezes ele está com problemas emocionais por conta do tipo de relação que ele tem que desenvolver na sala de aula. Muitas vezes o professor não tem condições de materiais, de estrutura física para desenvolver o trabalho e muitas vezes o professor não tem o suporte necessário ou a liderança necessária para o desenvolvimento do ofício educativo. E aí sim, nós encontramos o professor que diz que não está contente com a atividade do magistério, ou que não está feliz na sala de aula, ou que o ofício educativo não o realiza como pessoa. Mas é importante sempre entender, há uma confluência de fatores que faz com que o professor tenha essa percepção da sala de aula, percepção negativa. Então, só repetindo, a condição de falta de estrutura, o reconhecimento financeiro, a dificuldade de ter aporte, né, de apoio, seja psicológico, seja do Ministério Público, e outros, a presença da família, recursos materiais, recursos didáticos, liderança, coordenação, direção escolar, todos esses outros mecanismos em torno do professor deveriam funcionar. Se todos eles funcionassem, de fato o professor seria mais feliz na sala de aula. O que nós vemos hoje é que tudo acaba sobrando para o professor na sala de aula. Um exemplo muito importante nessa hora são os projetos. Por exemplo, existe um projeto chamado ProERD, que é um projeto da polícia, é desenvolvido dentro da escola. Aí você tem algumas comunidades que têm os projetos de cooperativismo, lá da cooperativa, mas o projeto é desenvolvido dentro da escola. Aí você tem a Secretaria de Saúde, que tem projetos de DST, gravidez na adolescência, projetos que são desenvolvidos dentro da escola. O que eu quero dizer com isso? Todas as instituições sociais criam projetos a serem desenvolvidos, e todos eles de grande importância. No entanto, enviam para a escola. Só que lá na escola, o professor já tem o seu projeto educativo. Então, essa sobrecarga de responsabilidades que vem da polícia, que vem do meio ambiente, que vem da saúde, que vem das famílias, conflui na sala de aula e o professor é o único. E muitas vezes sem coordenação, sem supervisão e sem direção. E aí a gente vê a realidade que nós temos hoje. Professores reclamando da atividade do magistério porque estão cansados demais ou que estão infelizes demais lá. Por outro lado, o que eu gosto de frisar é, de fato, quem ama a sala de aula tenta fazer o impossível para superar essa realidade. A sala de aula é um espaço pleno de delicadeza e de encontros. Nós não podemos reduzir a sala de aula às dificuldades materiais ou às dificuldades conceituais ou políticas que recaem sobre ela. Na sala de aula, há sim uma condição de encontros. Os alunos trazem de todas as famílias
o que é mais importante para a relação do ser humano, que é a experiência dele, o repertório dele. E é necessário que o professor, por uma via chamada empatia, perceba onde está a beleza de uma atividade como essa. Não há na sociedade nenhuma outra profissão capaz de fazer isso acontecer. Você sentar na frente de 20, 30 ou 40 alunos, dialogar com eles, trocar com eles, falar com eles sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o imaginário, sobre as ideologias, sobre as utopias, só o professor é capaz de fazer isso. E é justamente nessa simplicidade do ofício que está o maior ponto da nossa realização. Somos felizes no encontro, somos felizes na caminhada, e acho que aí os professores precisam resgatar essa percepção. Nós caminhamos com os alunos e é a nossa caminhada a coisa mais extraordinária da atividade educativa. E muitas vezes o professor é cobrado só pela finalização da caminhada, ou seja, como é que ele chega lá no final, reprovando ou aprovando. Mas e a nossa caminhada? Como que ela foi? Como que ela aconteceu? Né? Então, a atividade pedagógica hoje, ela precisa dessa retomada. Nós caminhamos juntos com os alunos, com as suas famílias, com a comunidade, com a sociedade. E esse prazer do caminhar juntos, se escutando um ao outro, se percebendo, interferindo, apontando, recebendo, é que é a atividade extraordinária do magistério. Então, educar hoje, ser educador hoje, é entender que a dimensão se ampliou enormemente. Nós somos apenas portadores, né? Nós portamos conhecimentos que foram socialmente determinados. Ao longo da humanidade foram se construindo conhecimentos para a física, para a matemática, para a biologia, para a filosofia, para os encontros, para os diálogos, para o respeito, para a inclusão, e nós, educadores, portamos esses conhecimentos. E por portá-los, nós somos apenas pontes. Educadores são pontes que levam uma sabedoria que vem da ancestralidade para um aluno que está se percebendo um ser em processo de humanização. Aí está a grandeza, aí está a maravilha do magistério. A luta por melhores condições, por melhores salários, por estrutura, por método, tudo isso está legitimado. Mas a atividade, o ofício educativo é bem maior que isso e nós precisamos persistir nele, porque persistindo nós vamos entendendo que o sabor que a sala de aula tem, nenhum outro lugar tem. Por isso que somos educadores. E como eu sempre digo, educar é sim um ato de persistir com delicadeza.